Shalom, queridos. Hoje é Salmo 65. Vamos ao comentário? Vamos. Comentário e estudar o capítulo, né? Ler o capítulo. Eu faço o comentário e vocês, na sala com seus discipuladores, fazem a leitura do capítulo. Bom, Salmo 65 trata da gratidão do salmista ao Senhor. Este cântico comunitário de ação de graças celebra Deus abençoando o seu povo com uma terra abundante. Outros salmos comunitários ou comunitários de ação de graças, como há outros salmos de comunitário de ação de graças, como 66, 107, 118, 124, 129. Então, há outros salmos desse mesmo nível. O elemento que distingue um salmo comunal de ação de graças de um salmo individual de ação de graças é o uso de pronomes plurais ou algum outro indicador claro que a congregação de Israel e não o indivíduo passou pela crise. Foi a congregação e não foi o indivíduo que passou pela crise. É o que demonstra esses salmos comunitários. Davi explicou que Deus ouve a oração e expia o pecado. E isso resulta em recompensa para o seu povo. Deus também os ajuda por seu poder sobrenatural. Davi começou essa canção declarando que as pessoas orarão ao Senhor porque ele ouve suas orações. Eles ficarão em silêncio diante dele por respeito. Às vezes, o cume da oração é ficar em silêncio. O cume da adoração é ficar em silêncio. Você já experimentou isso? Você ficar ali no silêncio com Deus, vendo a grandeza dele, o poder dele, a santidade dele. É uma delícia, não é? Fazer isso. Seu povo o louvará publicamente e cumprirá seus votos prometidos, porque ele responde às petições do seu povo. Um grande pecado nacional parece ter sido a preocupação do salmista, e ele estava grato pelo perdão do Senhor. Tudo indica que houve um pecado da nação e que Davi estava preocupado justamente com isso e estava ali dando graças a Deus por Deus ter perdoado. Aqueles a quem Deus perdoa pode aproximar-se dele e experimentar sua bênção, mesmo a sua habitação terrena. É sinônimo de tabernáculo. Deixa-me ver aqui. Mesmo a sua bênção, experimentar a bênção, e mesmo em sua habitação terrena, como Romanos 5:2 fala, Romanos 5:2, 2 Coríntios 9:8, a palavra hebraica recol, não sei bem a pronúncia, é sinônimo de tabernáculo. Significa uma casa magnífica e não descreve necessariamente o templo de Salomão. Não está sendo, quando fala assim, não tem que ser a gente pensar que foi o templo de Salomão. Pode ter sido justamente o momento em que estavam adorando ao Senhor e não é necessário que tenha sido no templo de Salomão. Salmos 5, versículo 7. Você sabe que o lugar de adoração era o templo, naquele tempo só se adorava ali, mas há momentos que Davi estava numa tenda, onde ele tinha construído para colocar a arca, então não se podia adorar Deus de qualquer maneira, mas nem sempre porque estava no templo de Salomão. Davi considerou as respostas às orações como algumas das obras impressionantes de Deus.
Salmo 65, versículo 5. Esses versículos expressam o grande poder de Deus, citando vários atos divinos específicos. Salmo 65, versículo 5, e parte B, e versículo 8. São versículos que vão ajudar a compreensão do Salmo. Pessoas de todo mundo confiavam nele por causa da sua revelação na criação e na história. Salmo 65, versículo 5, parte B, Salmo 65, 8, os mares revoltos, Salmo 65, 7, representam as nações turbulentas da terra. Não só Deus ouve a oração, ele também envia colheitas abundantes. Além disso, essas descrições veem Deus cuidando da terra como um fazendeiro faria. Assim, Deus é responsável pela abundância das colheitas. Deus fazia isso e faz da abundância nas nossas colheitas. Quando Davi imaginou a terra ricamente abundante, com bênção de Deus sobre os campos e rebanhos, e a personificou como regozijando-se em sua bondade. Ou seja, apesar do pecado do homem, Deus abençoou seu ambiente com muitas coisas boas para que as pessoas possam prosperar e se alegrar. Assim, Deus se deleita em abençoar todas as pessoas. Deus gosta de fazer isso, de dar o sol para o justo e injusto, a chuva para o justo e injusto. Agora, graças a Deus, porque para nós ele é uma maneira toda especial. Não somente temos o sol e chuva, mas temos garantido uma cidade onde não precisa de luz, porque Jesus é o nosso sol, é a nossa lua, é a nossa luz. Espero que vocês estejam cada vez mais confiantes em Deus diante desses salmos que estão sendo sempre falando da confiança de Davi em Deus, que nos inspire a não perder a confiança em Deus. Eu não sei qual é a fase, o período que você está passando na vida como discípulo ou discipulador, mas eu acredito que depois desses dias de estudo sobre esses salmos, o salmista sempre focando a sua confiança em Deus, você já esteja fazendo do jeito de Jó. Jó, capítulo 13, versículo 15. Ainda que ele me mate, eu continuarei confiando nele. É esse o propósito de Deus. No momento da dificuldade, a gente saiba que não é para nossa morte, é para nosso crescimento espiritual. Ter a certeza que nosso Deus quer nos dar longevidade. As experiências que passamos, muitas vezes parecendo que já é para morrer, mas não é. É para a gente ganhar experiência com Ele, aprender mais dele e estar com mais confiança nele. Tudo que Deus quer é que nós tenhamos fé. Não tem como agradá-lo sem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.